Não foi, você não pode falar 64, né? Muitos começam a investigar um crime a partir do cadáver para frente. Você tem que saber o que aquele cadáver fez até ele cair ali. A história do comunismo no Brasil remonta lá ao início dos anos 20, após ali a União Soviética, né, assumiu o comando do seu país, né, a Revolução Bolchevique. Então, esse último episódio nosso aí começou praticamente em 1961, com a renúncia de Jânio. O vice não era eleito na mesma chapa, o vice tinha eleição à parte, e o João Goulart era um vice que teve mais votos do que o Jânio Quadros, né? E ele acabou assumindo. Agora, ele é um homem que vivia na China comunista, né? Ele era um homem era um preposto do governo comunista dentro aqui do Brasil. E ele deixava assim, se influenciar muito, em especial por Leonel de Brizola. E eles foram se preparando com o tempo, né? Sempre com uma reação das Forças Armadas, tanto é que você mudou o regime no meio do caminho, depois você voltou novamente. E essa temperatura foi crescendo ao longo dos anos, em especial dos últimos meses, últimas semanas, o pré-31 de março de 64. Você vê que a data máxima, né, não é 31, é 2 de abril de 64, quando o Congresso, então, declara vago a cadeira aí do presidente João Goulart. E o Congresso, escudado na Constituição de 46, elege Castelo Branco. E começa, então, a partir de 15 de abril de 64, um ciclo onde o Brasil teve 5 presidentes militares. Há pouco tempo, um jornalista muito conhecido aqui, né? Eu estou para divulgar as imagens, que eu acho que não vai botar no ar. Eu perguntei para ele se o Tancredo Neves se elegeu de forma legal, à luz da Constituição. Primeiro ele se negou a responder, depois ele concordou, sim. Então, da mesma forma como o Congresso elegeu Tancredo Neves, também elegeu Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então nada foi ilegal. Ditadura é a permanência de um homem no poder. Nós tivemos 5. E cada um tem a sua história. São muito parecidos, né? Por exemplo, nenhum ficou rico. Muito pelo contrário, o Brasil se enriqueceu. Passamos a 49ª para a 8ª economia do mundo. O próprio Tancredo Neves, em editorial de capa do Globo, de 7 de outubro de 84, julgamento da Revolução, ele reconhece ali que o governo militar foi muito além das suas expectativas. Se ele estivesse vivo hoje, e obviamente com o mesmo espírito de 84, ele falaria que talvez, né, o Brasil precisasse ter hierarquia e disciplina para poder crescer como cresceu naquele período de 64 a 85. Olha só, quem perdeu aquela guerra foi a esquerda, porque a saída do João Goulart foi precedido também de várias ações. As mulheres nas ruas, em marcha, a Igreja Católica, os padres pregando abertamente que Deus orasse pelo Brasil, Deus abrisse seus olhos para o Brasil e tirasse o governo ali. Toda a mídia, exceto o jornal Última Hora, a OAB, a saudosa OAB, naquele tempo tinha bandeiras a OAB, né? Hoje em dia, que pese a grande parte dos advogados serem pessoas bem intencionadas, nem sempre as decisões tomadas pela cúpula da OAB são verdadeiras e são benéficas para o nosso Brasil. A questão dos empresários também. Por que os empresários? Eles não queriam suas empresas estatizadas. Os produtores rurais. Por que os produtores rurais? Porque eles não queriam ter as suas propriedades confiscadas. Como hoje nós temos uma dúvida da legalidade, vamos assim dizer, da garantia da propriedade privada, depois de nós promulgarmos a emenda Constitucional 81 aqui nessa casa, onde relativiza a questão da propriedade privada. Então está todo mundo interessado. Os padres, né, a Igreja Católica, porque nos comunismos não tem religião, muito pelo contrário, os religiosos são perseguidos, como Fidel Castro perseguiu os religiosos da raiz, da matriz africana. Okay?
Então isso tudo aconteceu. O próprio Brizola pregava nos meses de janeiro, fevereiro e março, né, uma nova Constituição, com uma constituinte composta de empresários, camponeses e sargentos. Reparou que sempre pegam as massas. As massas são usadas até aquele pessoal chegar ao poder. Quando chega ao poder, como não tem filé mignon para todo mundo, o pau canta. Tá, ok? E o que a história, a verdade nos conta, eu participei muito pouco pela minha idade do período, mas participei, é que os militares tiveram um trabalho de violar a Constituição para poder garantir a nossa democracia. Se fôssemos ditadores, você nunca viu em local nenhum no mundo um ditador entregar para a oposição o governo. Agora, o nome, né? Ditadura, é o que a esquerda continua pregando. Nós não demos a devida atenção junto ao Ministério da Educação e Cultura para tirar de lá aqueles radicais. A imprensa ainda tinha muita liberdade, potencializou-se alguns atos de censura que existiram sim, mas potencializou-se. Hoje em dia o pessoal fala, tal matéria foi censurada, mas eu duvido quem está nos assistindo se tomou conhecimento de uma só matéria censurada para se perguntar, você censurou por quê? Hoje em dia você tem um WhatsApp, a mídia eletrônica, que você em menos de um segundo você se comunica com qualquer lugar do mundo. Naquele tempo não. Muitas vezes pessoas como autoridades estrangeiras sequestradas ou ações por parte da esquerda eram desencadeadas de acordo com o jornalista ao escrever uma matéria que o pessoal sabia que a matéria era dele, de acordo com a palavra escrita dele. Então se fazia necessário daí. É a mesma coisa da questão de desaparecidos. Isso vai em cima da lei da vadiagem. Se fez necessário potencializar a lei da vadiagem. Pegou você na rua, documento não tem? Delegacia. Ou alguém na tua família, um amigo, vai levar o documento para você. Por quê? Porque nós tínhamos que identificar aqueles que estavam aqui a serviço do terrorismo. Agora, este pessoal, você tem um depoimento maravilhoso. Anselmo Góes, maravilhoso. Se você não tiver mais o Jornal da BI, que eles tiraram do site, né? Foi de 99, onde diz claramente, Anselmo Góes, do Jornal Globo, diz que só podia andar pelo Brasil porque tinha documentos falsos fornecidos pela KGB. E só vivia financeiramente aqui porque o PCB dava dinheiro para ele. Ele fala abertamente, quer dizer, deu uma declaração e pensou que nunca fosse chegar ao meu conhecimento, ou por ser jornalista, eu iria poupá-lo com medo das suas notinhas, sempre voltadas a serviço da mentira, né, em grande parte lá que ele tem no jornal O Globo. Então a questão de vitimizar-se, e muitas vezes, como você vê hoje em dia, quando a polícia entra de acordo com a ação policial, quando morre o inocente, muitas vezes o próprio marginal é que mata e bota a culpa no policial. E lógico, o pessoal da comunidade nunca vai acusar o traficante, porque é óbvio o que vai acontecer com ele. Então aconteciam coisas, em muitas passeatas de jovens nas ruas, as Forças Armadas, polícias militares, Polícia Federal, tinham uma preocupação enorme em eles não fazerem cadáveres de pessoas que estavam sendo, vamos assim dizer, não mais confiáveis para eles. Então tínhamos essa grande preocupação. Então a vitimização se fez presente. Em cima disso, dó, compaixão, voto e poder. É a história. A Guerra Fria aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Não só os americanos, mas outros países, em especial a União Soviética, passou a ter bomba atômica. É igual um jogo de war, né? Eu já joguei isso uns 15, 20 anos atrás. Aí você pode ver as Malvinas. Não entra no mérito se é justo ou injusto estar na jurisdição da Inglaterra. Não entra no mérito. Estrategicamente falando, é primordial para um país dominar todo o tráfico no Atlântico Sul. Então essa historinha que a Argentina um dia vai na diplomacia recuperar, não vai. Não estou contra a Argentina, não. É questão de estratégia. Soberania. Como, por exemplo, você pode ver agora. Conversou com a Dilma, espero que não se concretize com o Temer. Uma grande área aqui no estado de Goiás, rica em nióbio, cedida, né, para a China vir explorar o nióbio aqui. Olha só, no penúltimo debate aí da Hillary e Trump, mais ou menos o seguinte, né? A Hillary perguntou para o Trump se ele não tinha um plano para combater o Estado Islâmico. Ele debochou. Esses planos você não escreve, porque
que vai usar das mesmas armas do inimigo. É assim. Eu não posso combater você, muito mais poderoso que eu, com uniforme de peito aberto. Não existe isso daí. Isso é pensar no seu país, é acreditar no seu SNI. Você vê a questão da ABI. O próprio livro do Mujica, ele fala claramente que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado ao lado da nossa ABIN, juntamente com espiões cubanos e venezuelanos. Ele fala claramente isso, Mujica. Eu não quero dizer alguns levar para o lado que ele estaria delirando nesse momento. Não tem nada a ver, foi um livro muito bem feito, que inclusive você não vê no Brasil. Eu tive acesso ao livro, comprei alguns, dei para alguns amigos, para mostrar como o governo está trabalhando. A própria embaixada da Palestina ali do lado. Estrategicamente, por que ali? Tão próximo. Será que teríamos um túnel brevemente por ali também? No apagar das luzes, dois atos finais de Dilma Rousseff, né? Um foi botar no currículo escolar aula de dança. É para esculhambar realmente. Nada contra dançarino, mas a escola não é lugar disso aí. Tá? E a outra, um acordo de educação com a Palestina. A gente sabe que não é com o povo palestino, é com o Hamas. Ela mesma, na reta final, vislumbrou a possibilidade de decretar estado de defesa no nosso Brasil. Agora, para você ter estado de defesa, tem que ter um fato. Onde era uma preocupação minha. Naqueles movimentos de rua, especial Brasília, explodiu uma panela de pressão no meio da molecada. Não há a menor dúvida, né? Ela é bastante jovem quando entrou no movimento terrorista, né? Tinha 19 anos de idade. Ela conheceu um elemento que havia sido um recém-agresso, um presidiário dele das Cobras, Cláudio Galeno. E ele tinha uma organização terrorista chamada Colina, Comando de Libertação Nacional em Minas. E desse grupo descobriu que tinha um capitão boliviano cursando a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que havia participado na caça e morte de Marighella. Resolveram então fazer um ato para vingar. Não tem informação se a Dilma ou Cláudio Galeno foi, não tem essa informação, mas o pessoal foi lá e, por engano, acabaram executando um major alemão. A situação do Cláudio Galeno ficou bastante crítica, né? Marido de Dilma Rousseff sequestrou um avião em pleno ar e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Deixou a esposa para trás. Depois ela conheceu o nosso querido Carlos Araújo. O Cláudio Galeno vive ainda e mora no México. O Carlos Araújo vive ainda e mora no Rio Grande do Sul. E ele conta, no final de uma novela chamada Amor e Revolução, e era comum no final da novela, 4, 5 minutos, alguém dar um depoimento. Eu tentei até dar um depoimento, não consegui. Eu sabia, né? Só para não falar que esqueceram de mim. E ele fala abertamente que, junto com a esposa Dilma Rousseff, participava de ações bastante românticas, palavra dele, na Baixada Fluminense, expropriando bancos. Não tem diferença de roubar bancos, expropriando bancos. Pegando armas em quartéis, talvez, ó sargento, ô cabo, tenente, dá essa arma para mim aí. Né? E assaltando caminhões de carga na Baixada Fluminense. Onde eu fui convidado, não sei se é a Rádio Guaíba ou Gaúcha, né? 2 anos mais ou menos, para dar uma entrevista sobre essas questões. E de repente me sou surpreendido porque quem vai me entrevistar é o nosso querido Carlos Araújo. E eu deixei ele falar uns 2 minutos, falou besteira pra caramba, né? Daí eu questionei, gravei a conversa dele aqui. Nas tuas ações na Baixada Fluminense, roubo de caminhão de carga, houve algum latrocínio? Que a gente sabe que não é o caminhoneiro. Dá licença aí que eu vou dar boleia que eu vou sentar aí. Não é assim. Ele desconversou, na segunda vez ele ficou meio fora de si, na terceira falou: se houve algum ato de violência, foi residual, onde eu complemento. Matar caminhoneiro para vocês, matar gente humilde pela causa, tudo vale. Caiu do cavalo. Esse tipo de gente que chegou ao poder. Então Dilma Rousseff, inclusive, ela se vitimiza. Tem um vídeo aí do nosso querido Jean Willis, uma pessoa, né, maravilhosa aí. Ele diz que Dilma Rousseff teve sua mandíbula fraturada. Eu sei que o prejuízo para o Jean Willis ter a mandíbula fraturada seria muito maior do que para Dilma. Eu sei disso, tá?
Mas, agora eu questiono. Tira um raio-x, tá o calo ósseo lá, se foi fraturado. Então só se faz em cima de mentiras. Aquele choro dela. Eu dei um depoimento aqui, esperei uma oportunidade, né? O plenário cheio de militares. Era uma data festiva nossa, uma sessão solene, onde eu falei sobre a Comissão Nacional da Verdade. Imagine uma cafetina querendo escrever a sua biografia. Escolheu 7 prostitutas. Relatório final: a cafetina deve ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. Escolheu 7 marginais para fazer o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Cai do cavalo comigo.